Hey guys, tudo bem? Natália Passos. Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de inglês assim, ó, muito importante. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer ela quando eu estava aprendendo inglês, mas então vou deixar ela já bem clara para vocês, que aí vocês vão conseguir pronunciar a maioria, 90% das palavras através dessa regra. Então ela vai ajudar muito para quem está iniciando ou às vezes tem aquela dúvida, tá, mas A em inglês é A. Por que em tal palavra can eu não pronuncio can? Né? E aí a gente fica às vezes com aquela dúvida, tá, mas tal vogal tem tal som, como é que eu vou saber, como é que eu vou identificar que som ela vai ter naquela palavra? Então hoje a gente vai trabalhar isso aí. Vamos lá, que é uma dica muito importante, gente. A gente vai trabalhar com o nosso The Magic E, né? A gente aprende como o E mágico ou então Silent E, que seria, né, o nosso E silencioso. Antes de tudo isso, de ver como funciona essa regra, a gente vai entender um pouquinho da história da língua do inglês, né? A língua inglesa. A língua inglesa ela é formada pelas línguas germânicas, pelo francês, pelo latim. Algumas palavras hoje em dia eles ainda mantiveram, eles ainda estão na comunicação. Mas isso anos atrás foi um empecilho para que as pessoas conseguissem se comunicar. E aí o que aconteceu? Em 1500 e lá vai pedrada, o Richard Mulcaster, ele sugeriu na reforma ortográfica do inglês, que nem a gente já teve a reforma ortográfica no português, também teve uma em inglês, e ele sugeriu que a gente acrescentasse um E no final das palavras para que a gente identificasse quando seria uma vogal longa. Aí você se perguntou, o que é uma vogal longa? Tá, vamos começar lá no início. Primeiro, as vogais em inglês, tanto no inglês quanto no alfabeto em português, são as mesmas. A questão é a pronúncia, né? O nosso A em inglês, então, vai ser A, o E vai ser I, o I vai ser I, o O vai ser O e o U vai ser U. Então, a gente tem a pronúncia de uma forma diferente. Vamos ver só em inglês a pronúncia. A, E, I, O, U. Então, essas são as nossas vogais. Aí, o que vai acontecer? Uma long vowel, ou seja, uma vogal longa, eu consigo entender que é a palavra que ela tem essa vogal, sejam essas aqui, de acordo com o som igual ao do alfabeto, que é esse que a gente acabou de reproduzir. Já quando ela tem um som diferente, eu vou considerar ela uma short vowel, ou seja, ela vai ter um som diferente do alfabeto, que é o que se enquadra ao exemplo que eu dei do can, né? O A nessa palavra, can, ele não está com som de A, então é considerado uma short vowel. Aí ficou aquela questão, tá, mas como é que eu vou saber quando é uma long ou uma short? Aí a gente tem essa sugestão, então, que o Richard Mulcaster, né, fez, que é de acrescentar o E ao final das palavras em que a gente tem a pronúncia com uma long vowel. Por exemplo, mad. Não termina em E, eu tenho o A aqui, e ela continua, né, com um som diferente, não é o som do alfabeto. Mad, mad. Agora, se eu acrescentar o E, a minha pronúncia vai mudar, ele vai ser uma long. Se ele vai ser uma long, automaticamente ele vai ter o som que nem seria quando a gente aprende o alfabeto. Então aqui eu vou dizer made, made. Por que é silent E? Observem, todas essas palavras que eu falar aqui que terminam com E, eu não pronuncio ele é silencioso. A tarefa dele, a função dele é nos indicar que essas vogais aqui vão ser consideradas longas, ou seja, vão ter o mesmo som de acordo com o alfabeto. Então, mad, made. Pessoal, claro que são palavras com traduções, com significados totalmente diferentes. Aqui a gente está trabalhando mesmo é a questão da pronúncia, tá? Beat, né? Som de I, beat. Já aqui o som do I, tô com um E lá no finalzinho, vai ser bite. Mat, o som do E tá diferente do alfabeto. Já aqui, meat. Então já modificou também. Hop, coloquei o E lá no final. Hope. Cut, coloquei o E lá no final. Cute. Tá? Então toda vez que eu tenho o E no final, as minhas letras aqui, as nossas vogais, elas vão ter o som que elas têm no alfabeto e vão ser consideradas longas. Aí a gente vai pegar aqui um exemplo. Culture. E galera, cuidem, tem muita gente, muitos alunos que associam esse U com o alfabeto e querem falar culture. Não é culture, é K, que nem do cut. Culture.
Ah, mas termina em E. Sim, termina em E. Porém, ela é uma palavra um pouco mais longa. Essa regra aqui, ela vai se aplicar na maioria das vezes com short words, com palavrinhas curtas. Ah, então a gente vai... Em inglês sempre tem aquela questão das exceções, né? Mas aqui, então, 95% das palavras a gente consegue enquadrar nessa regra. Tanto que, nos Estados Unidos, as crianças, elas aprendem no início, quando elas estão, né, no início dos estudos, elas aprendem esse Magic E, que é uma forma de elas conseguirem aprender a falar, né, o idioma delas. Então, assim, eles aprendem isso desde pequeno. Eu fui descobrir isso 8 anos depois de estudar inglês e agora veio nessa notícia. Poderia ter me facilitado bem mais. Ele ainda modifica algumas outras palavras. Quando as palavras terminam em C e G, elas tendem a ser um pouco mais, eu diria, um pouquinho mais explosiva. Mac, que nem do McDonald's, né? Mac. Agora, se eu acrescentar o meu Magic E lá no final, eu vou ter a palavrinha maze. Além de transformar na nossa vogal longa, ele também torna aquele ser um pouco mais soft, um pouco mais suave. Maze. Observe a diferença. Mac, maze. A mesma coisa que hug, né, de abraço. Hug. Olha bem, meu G é bem marcado e o meu U tá com som diferente. Hug. Agora já aqui eu tenho huge. Modifiquei aqui e também modifico um pouco o som do meu G, tornando ele mais suave. Tá? Então a gente tem a questão da forma geral, ainda temos as palavrinhas que terminam em C e G, e ainda ele também vai modificar um pouco as palavras que terminam com som de TH, tá? Se você está estudando inglês, começou agora ou já estuda há algum tempo, vocês já vão ter notado que o TH ele tem um som um pouquinho diferente, é um som que a gente não tem no português, por isso se torna um pouquinho mais difícil de fazer, mas a gente tem a questão que ele tem dois sons, ele pode ser não vozeado e vozeado. O que eu quero dizer com isso? Não vozeado é quando eu só coloco a língua entre os dentes e sopro, fim, né? Esse é o meu TH não vozeado. Já o meu TH vozeado, eu vou vibrar a corda vocal, vai ser v, né? Então já modifica. Então essa é a diferença de um para o outro. Tem esses dois tipos de som do TH, tem que cuidar isso. Aí o que vai acontecer? Por exemplo aqui, não está terminando em E. Eu tenho aqui breath, tá? Então tá com som de E, que não é o som do alfabeto, e ele não está vozeado. Só coloquei a língua entre os dentes, né? Breath. E aí aqui é o meu substantivo, respiração ou suspiro. Já aqui, quando eu acrescento o meu Magic E, eu vou ter ele com o som do alfabeto, vai ser breathe. Além de modificar para o som do alfabeto, eu também torno ele num TH vozeado, breathe. Então olha bem a diferença, breath, breathe. Né? E aí já modificou não só a pronúncia e também o significado de cada palavra. Tá? Então assim, pessoal, essa é uma dica extremamente valiosa, com certeza vai ajudar muito vocês em questão à pronúncia. E se vocês ainda tiverem alguma outra dúvida, vocês podem deixar nos comentários.